Bom, pessoal, boa tarde, novamente. O tema dessa semana, tá, é implantação de piscicultura. O tema dessa semana, ele conversa, né, com o tema da próxima semana, que é planejamento. Então, na semana que vem, a gente vai basicamente utilizar uma planilha de Excel para planejar a produção de uma piscicultura fictícia. E aí tem um exercício que é baseado num projeto real de piscicultura, tá? Acho que é um exercício bem bacana para ir já treinando essa parte de implantação, determinação de tamanho de viveiros, quantidade de viveiros, densidade de estocagem, tá? Então, é um exercício bem prático, tá? Que se adequa aí bem para a nossa atual realidade, tá? Ao longo aí da minha fala, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, mandar no chat ou ligar aí o microfone, tá? Vocês já fizeram, acho que é topografia, né, que vocês têm, uma disciplina, e também construções e instalações para agricultura. Você fez topografia, Paulo também. Então, os conhecimentos aí dessas disciplinas de topografia, de construções e instalações, até mesmo da parte de análise de solo, né? Vocês têm uma disciplina de solo também no curso, elas acabam sendo importantes, né? Para a gente fazer aí o planejamento da implantação da piscicultura, porque alguns aspectos, principalmente na piscicultura em viveiros escavados, a gente leva em consideração, por exemplo, as características do terreno, né, para determinar aí tamanho, formato de viveiros, tá? Disposição, né, como esses viveiros vão ser alocados ali no terreno, e tudo faz parte do processo de planejamento aí da piscicultura, tá? Então, hoje a ideia é da gente conversar sobre implantação em viveiro, de piscicultura em viveiro escavado, e na quarta-feira, tanque-rede, tá? O assunto ele é bastante extenso, mas eu tentei reduzir o máximo que dá, né, com as informações aí que eu considero bastante relevantes, tá? Mas alguns pontos aí vocês já viram em outras disciplinas, então acho que o aproveitamento ele acaba sendo maior, né? E quem não viu, vai ver, tá? Então a gente começa, pessoal, assim como toda atividade, né, de produção, começa com planejamento, tá? Então, a gente precisa, né, responder algumas questões ou determinar os objetivos e as metas, né, antes da gente partir para o processo de implantação, tá? Então, aqui eu listo para vocês algumas etapas, né, que acabam sendo, então, necessárias nesse momento aí de planejar, né, de projetar a piscicultura, tá? Então, basicamente, a gente precisa responder 3 perguntas, tá? Quando a gente vai pensar nesse planejamento. É o que eu vou produzir, então, o que produzir, como produzir, tá? E o quanto produzir. Então, a gente precisa, pelo menos, definir, né, essas 3 respostas aí como ponto de partida, tá? Como é que eu defino o que eu vou produzir? Beleza, a gente vai produzir peixe, tá? Mas qual espécie a gente vai produzir? Tambaqui, pintado, matrinchã, piracanjuba, lambari, tá? Que tamanho, né? Animal de 1 quilo, animal de 1,5 kg, de meio quilo. Vou vender esse animal vivo, ele vai ser abatido, com vísceras, peixe viscerado, tá? Então, a gente precisa ter essas definições, tá? E como é que a gente faz essa definição do que produzir? É por meio do processo de prospecção de canais de mercado. Então, para aquela região onde se pretende instalar a piscicultura, né, você precisa estudar aquele mercado e ver qual que é a demanda.
tá? Olha, a demanda é para tambaqui de 3,5 kg fresco e viscerado. Não, a demanda aqui é para peixe de 1 quilo para atender pesca e pago, tá? Porque a partir desses dados, né, dessas informações, que a gente também depois consegue determinar a estratégia de produção, tá? Se isso não for determinado, fica aí o planejamento fica com algumas lacunas, e isso impede, né, da gente tomar algumas decisões, tá? Como que eu vou produzir esse peixe? Tá? Para que a gente determine a forma de produção, é por isso que a gente viu lá os sistemas, os regimes e os sistemas de produção. Tá? Porque a gente precisa aqui nessa segunda etapa, ó, definir a estratégia de produção. Além disso, né, além de eu saber aí quais os regimes e os sistemas de produção que são utilizados na piscicultura, eu vou precisar também conhecer ali daquela propriedade, tá? Qual que é a demanda de água, né? A disponibilidade, melhor falando, de água, tá? Porque se eu tiver pouca água, né? Uma restrição nessa disponibilidade de água, isso acaba impactando no dimensionamento da propriedade, tá? Então, isso também vai ajudar eu definir a estratégia de produção. Então, por exemplo, a gente precisa de uma vazão mínima de 10 litros por segundo, tá? Para inundar 1 hectare. Se eu tiver uma vazão inferior a essa quantidade de 10 litros por segundo, muito provavelmente eu não vou conseguir trabalhar num regime intensivo, tá? A menos que eu trabalhe com aeração. Aí isso vai ter um impacto lá no custo final de produção. Tá? Então, a gente precisa ir conhecendo, né, esses aspectos para definir essa estratégia. Tá? E aí, definindo também essas estratégias, juntamente com outros aspectos, né, parte de engenharia, né, também, a gente pode elaborar, então, um plano, né, ou um modelo aí de negócios, né, que vai ser um documento que vai descrever como que a produção vai ser desenvolvida ali naquela propriedade, tá? Tudo isso faz parte do projeto, né? Você vai ser contratado para elaborar um projeto. Tá? Ou, às vezes, também pode acontecer do produtor ele já ter os viveiros, tá? Ou ele já saber o que ele vai produzir, como que ele vai produzir, e só vai te chamar ali para estruturar tudo isso. Tá? Então, assim, não é uma receitinha de bolo, sabe? A gente tem que saber os aspectos básicos e ir adaptando a cada realidade. Tá? Definida a estratégia, né, de produção, ou seja, como que eu vou produzir esse peixe, tá? Juntamente aí com as informações a respeito, né, da propriedade, a gente passa a fazer um levantamento também para verificar a viabilidade econômica, tá? Então, eu preciso saber, né, quanto que vou investir, se é para construir os viveiros. Então, vamos supor lá, para 100 toneladas de pintado, vamos supor, são necessários ali em torno de 10 hectares. Tá? E aí eu preciso, então, fazer o levantamento. Quanto que custa para escavar esses 10 hectares de viveiros? Tá? Quanto que custa ao ano para eu produzir essas 10 toneladas? Quanto que eu vou gastar de ração? Quanto que eu vou gastar de calcário, de fertilizante, qual que é a necessidade de mão de obra, quanto eu vou gastar de energia elétrica, vai ter aerador, não vai ter, tá? Então, a gente faz ali uma previsão de todos os custos e também de todas as receitas, tá? Então, qual que é o preço que é pago por esse peixe naquela região e o quanto que eu vou produzir, tá? Então, o ideal aqui é sempre que as receitas, né, ou a receita seja superior ao custo de produção, porque a gente quer uma atividade que seja lucrativa, tá? Então, quanto mais realista, né, mais pé no chão a gente for aqui no momento de
fazer esse orçamento, né, esse estudo preliminar, vai facilitar muito a tomada de decisão. Tá? Também a gente acaba verificando aqui a determinação da necessidade de capital, tá? Que está junto aqui com a análise de viabilidade econômica, né? Que entra dentro da análise de viabilidade econômica e financeira. Então, a necessidade de investimento. Então, quanto que eu vou precisar para construir os viveiros ou para adquirir os tanques redes, tá? Quais são as máquinas e os equipamentos que eu preciso adquirir para tocar a produção, né? E o que eu preciso para fazer esse negócio girar, tá? Que é aqui o capital operacional, ou também chamado aí do capital de giro, tá? Que está relacionado ali aos custos de produção. Tá? Geralmente, o que a gente determina de custo, o capital de giro, né, o capital operacional, ele é estimado em cima do custo operacional efetivo para aquele determinado ciclo de produção. Tá? Feito isso, então a gente, né, começa a verificar, fiz análise de viabilidade econômica, e a gente consegue atestar que naquele modelo de produção o negócio ele é viável, né? Aí vai caber ao produtor, ao investidor falar, vamos então implantar, tá? A partir daí, se não há uma área já previamente determinada para a produção, pode-se então buscar uma área, né, que atenda à demanda daquele projeto. Ou às vezes dentro mesmo daquela propriedade, a gente vai verificar qual área poderia, né, ser utilizada para a produção de peixes, tá? Geralmente, a área que é escolhida para a implantação, principalmente se for em viveiro escavado, ela tem que estar próxima à fonte de água, tá? Porque isso vai facilitar, né, desviar, né, essa água até os viveiros. Então, tem uma certa economia no momento aí de você construir, né, a rede de abastecimento, tá? Verificar, pessoal, também a questão de infraestrutura básica, tá? Que está principalmente relacionada à disponibilidade de rede de energia elétrica, de rede de telefone e internet, condições das estradas, tá? Porque, por exemplo, a propriedade está localizada num acesso ruim, né? Isso vai dificultar a chegada dos principais insumos, né? Bem como o escoamento de produção. E aí, consequentemente, eleva os custos de produção, tá? Ou, às vezes, acaba atrapalhando bastante o planejamento. Disponibilidade de mão de obra, tá? Se essa mão de obra ela é treinada ou não, bem como a disponibilidade de insumos e serviços, tá? Aqui, em relação aos insumos, principalmente os juvenis, tá? Se você tem pisciculturas de reprodução próximo, porque isso também senão vai encarecer, né, com o frete para chegar aí os juvenis até a propriedade. Proximidade também, principalmente com fornecedores de ração, porque acaba sendo um insumo, né, muito utilizado e que a gente tem aí uma necessidade, né? Geralmente você programa o estoque de ração para te atender durante 20 a 30 dias no máximo, né? Então, você precisa ter um fornecedor próximo. Se não tiver, você tem que melhorar essa questão do planejamento para não faltar esse insumo, tá? E a questão aqui dos serviços, principalmente na manutenção, né, de equipamentos, máquinas que são utilizadas aí durante a produção. E depois, né, a gente parte aí para a busca, né, de recursos financeiros, né? Se for caso de entrar aí com fazer solicitação de em alguma linha de crédito, né? Ou muitas vezes o produtor já dispõe desse capital. Então, essa etapa ela pode existir ou não,
tá? Então, aqui o planejamento ele acaba sendo fundamental. Alguns aspectos, né, a gente já começa a considerar em função do sistema de produção que vai ser utilizado, tá? Então, se eu vou trabalhar com viveiros escavados, né, aí a gente precisa conhecer as características de solo, né, disponibilidade de água, ver o custo, né, de construção desses viveiros, tá? Tudo isso em função ali da nossa meta de produção. A implantação já em tanque-rede, ela é um pouco mais simples quando comparado com os viveiros escavados, né? Por conta que as estruturas, né, elas já vêm parcialmente construídas, geralmente chega na propriedade, só precisa montar, e é muito mais fácil a questão da instalação. E aí o tanque-rede, geralmente, né, um sistema que se adota quando se dispõe, né, de um corpo d'água já existente, então uma represa ou um açude, né, que tem aí uma boa disponibilidade de água, uma água de qualidade, que possibilite uma boa renovação dentro da estrutura de cultivo. Então a gente acaba optando pelo tanque-rede. Né? Hoje, basicamente, né, a produção de tilápias é feita em tanques-redes, nos grandes reservatórios, né, geralmente águas de domínio da União. Então, essa é um sistema de produção que tem aí grandes perspectivas, né, de expansão, já que a gente tem uma disponibilidade hídrica, né, no Brasil bastante importante. Tá? Eu vou passar aqui para vocês, hoje, né, o que a gente levaria em consideração para a instalação de uma piscicultura em viveiros escavados. Tá? A gente precisa considerar também compatibilidade do clima, principalmente em termos de temperatura. Então, se naquela região o inverno ele é bem caracterizado, quais são as temperaturas médias, né, que alcança naquela região, né, mínima e máxima, e a média, porque isso tem uma relação com a temperatura, né, da água, para que você consiga também fazer o planejamento da produção. E vamos supor, é uma região em que o inverno é bem característico, né, bem determinado, com temperaturas baixas, que naquele período os animais reduzem bastante o consumo de ração e, consequentemente, o crescimento ele pode chegar aí próximo a zero, né? Isso vai ter um impacto no número de ciclos de produção que você consegue fazer dentro de um ano, né? Porque naquele período pode ser que você nem estoque peixe, tá? Ou já considera esse período de baixo crescimento dentro do planejamento. Mas isso muitas vezes acaba encarecendo o custo de produção, tá? Porque a eficiência alimentar ela acaba reduzindo bastante. Em termos de recursos hídricos, tá? Disponibilidade e qualidade dessa água. Porque é fundamental, né? Se não tem uma água de qualidade e também em quantidade, isso vai ser um fator limitante para a minha produção. Né? E aí, muitas vezes, eu preciso acabar entrando com outras estratégias, né? Para compensar essa deficiência de recurso hídrico, que pode encarecer o custo de produção. Então, tudo isso a gente leva em consideração lá no momento do planejamento. Tá? Restrições ambientais estão relacionadas àquelas áreas de preservação, né? Então, tem que ver dentro daquela estrutura, né? Se tem uma área de preservação permanente, principalmente se eu vou precisar desmatar ou não para a captação de água, tá? A gente precisa levar isso em consideração. Infraestrutura básica, eu já tinha falado para vocês, então energia elétrica, telefone, internet, estradas e condições dessas estradas, tá? Isso aqui acaba ajudando no acesso ao mercado consumidor, né? Para quem eu vou vender o meu peixe, se é pesca e pague, se é peixaria, se é para frigorífico, tá? Se é em feira, disponibilidade de mão de obras, insumos e serviços, tipo de solo
e topografia. Aqui no caso, tipo de solo e topografia, é bem característico para a produção de peixes em viveiros escavados, tá? Por quê? O solo, né, o solo, como a gente vai construir, né, o viveiro, o solo ele vai ajudar na retenção da água dentro daquela estrutura, né? Então, se eu tenho um solo que é muito permeável, a capacidade de retenção de água, então, ela é baixa, aumenta a minha demanda hídrica, tá? E também a questão da estabilidade desse solo no momento da construção, principalmente dos taludes, né? Que são ali as paredes do viveiro. A gente também precisa de um solo que garanta essa estabilidade. A topografia, ela está relacionada principalmente à determinação da área que vai estar disponível para a construção dos viveiros, vai impactar no tamanho também destes viveiros, tá? E a disposição, certo? Tudo isso para a gente pensar que a gente quer que a água, por exemplo, chegue até as estruturas de cultivo, tá? Por gravidade. Então, sempre que você vai pensar em viveiro escavado, esse seria aí o requisito, né? Ter água em quantidade e qualidade suficiente e ter uma estrutura de terreno, né? Uma topografia que permita com que a água chegue por gravidade, tá? E um solo adequado para ajudar aí na retenção dessa água, tá? Então, nós temos aqui, ó, em termos de topografia, a recomendação, tá? É que a gente utilize terrenos preferencialmente planos ou com até 2% de declividade, que é classificado como uma declividade suave, tá? Alguns autores trazem até 3%, aceitável, tá? Acima disso, você já começa a ter um custo maior com movimentação de terra no momento da construção dos viveiros. Isso aumenta, né, a hora-máquina e, consequentemente, aumenta o custo de implantação. Tá? E a declividade, né, muito acentuada também, ela pode facilitar os processos de erosão e também de alagamento. Então, os terrenos planos, ou com essa declividade de até 2%, 3%, eles facilitam, né, no estabelecimento de uma rede de abastecimento, então, que é a rede que vai trazer a água, né, desde o reservatório até os viveiros, e a de drenagem, tá, por gravidade. Porque se eu pensar que eu tenho que fazer, você precisa realizar o bombeamento da água, né, até ela chegar nos viveiros, você vai ter um custo a mais com energia elétrica. Tá? E aí isso precisa também ser previsto lá no projeto. Tá? Isso é em função também da região. Em relação ao tipo de solo, tá tranquilo? Eu vou seguindo aqui, qualquer coisa me para aí, tá? Em relação ao tipo de solo, que a gente precisa, né, de um solo que seja profundo, né, com lençol freático profundo. Como você vai escavar o viveiro, né, e geralmente aí vai ter em torno, né, de 1 a 2 metros de profundidade, se você tem um terreno com lençol freático muito superficial, né, pode acabar, né, aflorando água dentro do viveiro, e antes de você terminar de construir. Né? E aí você precisa, muitas vezes, fazer a drenagem dessa água, né? E aí acaba demorando muito mais, né? E também encarecendo aí o trabalho de construção. Tá? É interessante que esse solo também ele seja estável, principalmente, né? Para que não aconteçam rachaduras, erosão interna e percolação de água. Tá? Então, por quê? Se tiver rachadura, e a percolação de água, né, isso vai aumentar a tua demanda hídrica, tá? Demanda de água para abastecer ali aquele viveiro, né? Porque ele não consegue, não vai conseguir depois da construção manter o nível, tá?
E a questão da erosão, né, se é um solo mais instável, tá? Isso vai comprometer a vida útil do viveiro, né? Então, o viveiro que tem uma vida útil entre 20 a 25 anos, se o solo, né, for de má qualidade, esse período ele pode ser bastante inferior. E aí a gente quer uma estrutura, né, que tenha aí uma alta durabilidade, né? Porque a gente só vai fazendo realmente aquelas manutenções básicas, tá? Para que isso não acabe encarecendo também a questão do custo de produção. Para que a gente conheça o tipo de solo, né, é necessário que se realize uma amostragem e uma análise desse solo, tá? Numa profundidade aí de até 60 centímetros. Tá? Para conhecer as características básicas desse solo, inclusive pH, tá? Porque isso depois vai impactar nos manejos, né, de calagem no momento da operação. Então, a gente precisa conhecer aí basicamente essas características aí do solo da região aí que esse viveiro vai ser então implantado. Tá? O que a gente precisa verificar então? Tá? O tipo aí ideal, né, de solo que a gente quer. Então, é um solo com uma textura média, tá? E gradiente suave. Então, um solo, né, preferencialmente aí argiloso, com mínimo de 15% de argila até 35%. Tá? Um solo com essas características, ele vai ter uma melhor capacidade de retenção de água, né? E também facilita a construção, né? Porque ele possibilita a modelagem e a compactação dos diques, tá? Quando a gente fala de um solo de textura média e gradiente suave, vou passar aqui para a figura, acho que fica mais fácil, tá? Então, é isso aqui, tá? No solo, então, a gente vai ter, né? Temos cascalho, areia, silt e argila. O que vai diferenciar entre essas partículas é o seu tamanho. Quando a gente tem um solo com um gradiente suave, é um solo que ele tem, né, essas partículas aí de grande, médio e pequeno tamanho. Então, no processo de compactação, essas partículas elas vão se ajustando, né, e deixando o solo muito mais estável, tá? Com uma melhor compactação. Então, tem menos espaço para a água infiltrar, tá? Já um solo, isso aqui é a característica de solo argiloso, né? Enquanto que um solo mais arenoso, né? A argila é a partícula de menor tamanho, né? Se o solo é mais arenoso, ele tem menos essas partículas de menor tamanho. Então, ele acaba que tendo essas partículas maiores, né? Em que não dá para atingir uma adequada compactação e vai ficar esses espaços. Então, é um solo muito mais poroso, né? Então, que vai infiltrar a água com muito mais facilidade. Além disso, também, como ele não vai garantir uma boa compactação, é uma estrutura, né, considerada menos estável, né? Que isso pode comprometer, então, aí a vida útil desse viveiro, principalmente dos taludes, tá? Que precisam ser muito bem compactados, porque é eles que vão reter, né, toda a água, fazer toda a contenção da água, tá? Solo argiloso é bom? É bom. Só que um solo excessivamente argiloso, tá? Ele também acaba sendo um pouco desfavorável. Por quê? Se esse terreno ele ficar, se esse viveiro, né, chegou lá a despesca, né, a gente realizou, tirou os animais, colocou o viveiro para secar e vai demorar para encher novamente esse viveiro, né, e vai ficar muito tempo exposto ao sol, pode ocasionar rachaduras tanto no fundo quanto nos taludes
e isso levar a aumentar, né, a perda de água depois quando esse viveiro for enchido novamente, tá? E também pode comprometer a estabilidade dos taludes. Mas, de modo geral, como dificilmente, né, a gente fica com viveiro sem peixe por muito tempo, né? Ali em torno, fez espécie em torno de 10 até 15 dias, a gente já coloca para encher novamente, para começar uma nova etapa. Isso é mais difícil de acontecer, tá? Mas é importante saber dessa informação aí, né, para auxiliar no processo de tomada de decisão. Tá? Tipos de solo que a gente não quer. Então, solo rochoso, tá? Com muita rocha, muita pedra, além dele dificultar a escavação, não tem como, dificilmente você vai conseguir compactar para a construção dos taludes, para também deixar o fundo do viveiro, né, mais ali homogêneo. Então, é um solo que a gente desconsidera, tá? E o solo arenoso, né, que é um solo com menos de 15% de argila, tá? Além dele ser, né, menos estável e facilitar o processo de infiltração, ele também leva ao processo de erosão. Mas vamos supor que você está numa região, tem disponibilidade de água, e o solo não é adequado, né, para a construção dos viveiros, mas ainda assim a gente precisa, né, tem esse desejo, né, de instalar a propriedade. Aí a gente recorre, então, para a questão de utilizar a geomembrana, tá? Então, eu vou revestir o fundo desse viveiro, né, com uma geomembrana de polietileno de alta densidade, para evitar que esse processo de infiltração, né? E aí, então, você consegue produzir mesmo em solo arenoso, tá? Mas aí precisa colocar na balança aí essa relação custo-benefício, tá? Vamos supor, né, que você vá numa propriedade e ainda você não tem análise de solo, né, mas tem ali a campo você verificar como é que é a característica desse solo, tá? Que é o teste aqui da letra S. Acredito aí que vocês já tenham visto, tá? Então, basicamente, você vai pegar um pouco de solo, misturar com água, né? E aí, em função de você conseguir ou não fazer a letra S, né, você consegue inferir o tipo de solo que é. Então, quando você não consegue formar, né, a letra S, o solo né, um indicativo de que o solo tem menos de 15% de argila, né? Que é, então, um solo arenoso, né? Então, você vai ver que ele vai ser muito mais quebradiço, você não é maleável, né? Não tem uma textura maleável. O solo de textura média, né? De 15% a 35% de argila, embora ele forme até aqui uma massa, né? Um pouco mais homogênea, mas no momento de fazer as curvas, ele se quebra, tá? Mas ainda assim já é um solo adequado, tá? E o solo com mais de 35% de argila, você consegue aí fazer a letra S sem ter nenhuma fissura e não quebrar em nenhuma das curvaturas, tá? Mas esse teste aqui, ele não exclui a análise de solo, tá? Isso aqui é lá em loco, você está conhecendo a região, né? É só uma análise prévia, tá? Então, aí tem que colocar a mão na massa. Mas ainda assim é interessante, né, fazer a análise do solo de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 centímetros, para você conhecer aí como é que as características desse solo, e aí então tomar a decisão quanto ao processo de construção dos viveiros, se vai ser necessário fazer impermeabilização ou não, tá? Tranquilo até aqui? O que você achou estranho, Sayonara? Ficar brincando de modelar argila?
É porque como você, né, precisa mexer, né, você precisa ver como é que está essa textura, né? Então, por isso que acaba sendo aqui esse formato em S, tá? Recursos hídricos, então, disponibilidade de água, tá? A rotina, Mariana, de análise de solo, ela é diferente, tá? Então, você precisa, né, fazer essa coleta, e geralmente a gente manda para um laboratório especializado, tá? E aí você define quais são os critérios que você quer, tá? Mas aí não é no microscópio, não. Tem as metodologias ali adequadas para a determinação aí das características do solo, tá? Pois eu posso colocar ali um material para vocês de análise de solo, mas vocês têm uma disciplina, não tem, de análise de solo? Salvo engano, vocês têm uma disciplina para aprender essas técnicas, tá? Em relação aqui aos recursos hídricos, então a gente vai, né, basicamente água, tá? A gente precisa dispor de uma fonte, né, que seja isenta de contaminação, tá? Por poluentes, porque isso vai impactar diretamente na qualidade do pescado, né? E aí lembra, nós produzimos alimento, então nós temos que fornecer um produto seguro, tá? Então a qualidade da água, ela acaba sendo fundamental. Então eu preciso, né, conhecer ali a região, verificar se existem, por exemplo, lavouras, né, próximo ao local de captação, né, porque isso pode impactar, né, o uso ali de defensivos agrícolas, isso pode ir para a água, né, e acabar contaminando aí a água da piscicultura, certo? Verificar também se existem, né, outras pisciculturas, porque isso pode vir outros peixes, resíduos de medicamentos que são utilizados também. E, basicamente, o que a gente precisa verificar é a vazão, né, que a gente precisa ter uma quantidade mínima para abastecer, né, a piscicultura, tá? A demanda daquela piscicultura, que são de 10 litros por segundo por hectare, tá? Além da área que eu vou alagar, né, eu preciso considerar também as taxas de infiltração e de evaporação, tá? E a taxa de infiltração vai depender muito do tipo de solo que foi utilizado para a construção do viveiro. A taxa de evaporação está realizada, né, relacionada às características climáticas da região. A taxa de renovação de água, né, que é exigida no manejo da produção. Então, se eu estou trabalhando com regime semi-intensivo, qual que é a taxa de renovação que eu utilizo? Isso foi uma pergunta. Qual que é a taxa de renovação de água que a gente trabalha num regime semi-intensivo? Ninguém lembra? Nenhum chute? 1 a 5%, tá? Isso só para repor ali as perdas por
evaporação e infiltração. Se a gente for trabalhar aí já no regime intensivo, acima de 10%, tá? Essa renovação. Lembrando aí que o oxigênio dissolvido acaba sendo um fator limitante dentro do processo de intensificação da produção, tá? Precisamos considerar também se a propriedade vai fazer, né, o uso de alguma estratégia de reaproveitamento dessa água, tá? Justamente para a gente estimar aí a quantidade de água demandada. Tá? Feito isso, o que a gente precisa considerar? Tá? Ainda, né, em relação à água. Variação da vazão ao longo do ano, principalmente no período de estiagem. Então, quando a gente vai fazer o levantamento da vazão, a gente justamente faz no período da seca. Tá? Porque se você tiver ali uma vazão, né, que te atenda, mesmo no período de escassez de água, né, no período chuvoso, você vai acaba tendo uma demanda, uma disponibilidade maior. Tá? Precisamos também considerar aqui, ó, variação na temperatura da água e sua relação com a temperatura do ar. Tá? Isso está lá relacionado também com a questão climática. Presença de outros organismos aquáticos, né, que a gente não quer que entre para o nosso sistema de produção, para não ser ou predador ou para competir, né, com a nossa espécie alvo. Precisamos levar em consideração concentração de oxigênio e também de gás carbônico, tá? Além de pH, alcalinidade total e dureza. Tá? pH, alcalinidade e dureza vão indicar a estabilidade química da água. Então, ou seja, vai dar um indício, né, do quanto que a gente vai precisar intervir para a manutenção dessa água. Então, quanto melhor for a qualidade da água, melhor. Porque lembra, depois ela vai entrar em contato com o solo, e aí esse processo acaba sendo dinâmico, né? As características do solo vão interferir nas características da água, tá? E aí, a partir daí, a gente vai determinar o que a gente precisa fazer de intervenção. Olha, eu preciso corrigir o pH, tá? Vou precisar fazer correção de alcalinidade, de dureza, né? Porque você precisa também prever ali a quantidade de insumos, né, que vão ser utilizados nesse processo. Tá? Risco de contaminação, eu tinha falado para vocês, né, defensivos agrícolas, esgoto doméstico, ou até mesmo de origem industrial, contaminação por patógenos vindos de outras pisciculturas. Tá? E a turbidez durante também o período de chuva. Isso vai acabar interferindo ali no material, né, que está em suspensão, que pode ali acabar prejudicando as trocas gasosas. Tá? Quais são as duas principais fontes de água que a gente pode utilizar na piscicultura? Tá, as duas são fontes naturais, mas aí tem uma classe, em decorrência de onde a água está localizada, ela tem uma classificação. Ninguém? Nenhum chute? A Júlia não lembra. Alguém ajuda a Júlia? Ó, de destinos, né, dessa água, de origem.
Então, nós temos as águas de fontes superficiais, são rios, riachos, lagos, lagoas, tá? E águas de origem subterrânea, tá? De aquífero, né? De poços lá captados diretamente do lençol freático. Por que a gente precisa saber qual fonte, né, que vai ser utilizada? Porque isso vai impactar diretamente na qualidade da água que vai chegar na piscicultura e para você determinar, então, quais são as intervenções que você vai precisar fazer para deixar essa água em uma qualidade adequada. Então, geralmente, água de origem subterrânea, tá? Elas chegam, né, até a superfície com baixa concentração de oxigênio dissolvido e alto gás carbônico, tá? E baixo pH. E aí eu preciso corrigir essa água antes dela entrar no sistema de produção, tá? Porque senão o peixe está lá na água que está adequado, aí quando entra água nova, a qualidade da água cai. Aí o animal tem que se adaptar àquela realidade, tá? Aí, novamente, a água começa a estabilizar, o peixe volta para a sua condição de conforto. Entra água nova, aí você acaba tendo essas oscilações de qualidade de água que não é interessante para o desenvolvimento dos animais, tá? Como é que eu consigo corrigir essa questão da concentração de oxigênio dissolvido, né? Aumentar a oxigenação e reduzir o teor de gás carbônico? Aerador, uma possibilidade. Mas é antes da água entrar no sistema, Mariana. Você vai parar de alimentar quando a água do viveiro estiver alterada, porque a gente está pensando na fonte ainda, tá? Por que aerar, Luiz Felipe? Hum. Pessoal, toda vez que a gente vai, né, você vai movimentar a água, né? A aeração você acaba movimentando e vai incorporar oxigênio e vai dissipar esse gás carbônico, tá? Dissipando esse gás carbônico, o pH ele também passa a aumentar, tá? E aí a água ela vai ficando já adequada, né? Para que você possa deixar que ela entre lá no sistema de produção. Então, não necessariamente precisa ser um aerador, só precisa criar alguma estratégia que provoque uma movimentação dessa água, tá? Para que tenha incorporação de oxigênio e o gás carbônico ele consiga se dissipar, tá? Aí, se ainda assim pH continuar baixo, alcalinidade continuar baixa, aí a gente precisa entrar com, né, fazer calagem, né, para aumentar o pH e aumentar a disponibilidade de magnésio e cálcio para corrigir essa alcalinidade. Tá bom? Em relação à, por exemplo, contaminação, né, não há muito que se fazer, então precisa fazer uma análise dessa água aí antes de implantar a piscicultura, tá? A mesma coisa, contaminação por patógenos, então às vezes é interessante que a gente tenha um reservatório
antes da água ser distribuída para os viveiros. Então, a água passa, né, lá da minha fonte, então, vamos supor que é um rio, do rio a gente capta até o reservatório, e aí do reservatório a gente constrói o sistema de abastecimento até os viveiros. Se tiver algum problema na fonte de água, você interrompe a saída lá do reservatório, tá? E aí impede que chegue lá nas suas unidades de produção. Em termos aqui das características, né, consideradas adequadas, tá? Então, temperatura de 26 a 30 graus, mas temperatura é um parâmetro que a gente dificilmente controla, tá? pH de 6,5 a 8 para a maioria das espécies tropicais. Oxigênio dissolvido precisa chegar aí pelo menos acima de 5 miligramas por litro. Gás carbônico inferior a 10. Alcalinidade e dureza maior que 30, tá? Miligramas de carbonato de cálcio. Amônia tóxica, tá? Menos que 0,2 miligramas por litro. Nitrito menos que 0,3. Gás sulfídrico menos de 0,002 miligramas por litro. E salinidade inferior a 12 partes por trilhão, tá? A gente está falando aí de espécies de água doce, né? Então, que acabam aí, algumas, né, tendo uma tolerância menor aí à questão da salinidade. Por que a gente precisa que essa água chegue com esses parâmetros tão bons assim? Porque ao momento que ela, no momento que ela entrar, né, ali dentro do viveiro, já pensando no funcionamento, tá? Por conta de todos os processos que estão acontecendo dentro do viveiro, né, de respiração, decomposição da matéria orgânica, né, tende esses parâmetros a reduzir. Então, se eu já tenho uma água que chega de baixa qualidade, a hora que ela entra, né, para dentro do viveiro, isso vai impactar naquela qualidade de água daquela estrutura de cultivo, tá? Essa qualidade da fonte ela é interessante para contrabalancear nessa dinâmica aí da qualidade de água no interior do viveiro, tá? Outros pontos que ainda a gente precisa levar em consideração aos recursos hídricos, né? Além da demanda, que a gente já viu, né, e as perdas por infiltração e evaporação, a gente precisa considerar o número de vezes, né, que os viveiros vão ser drenados por ano. Aí isso está relacionado ao nosso planejamento, né, de produção, ou seja, quantas despescas eu consigo fazer ao longo do ano, porque a recomendação, né, é que ao final de cada ciclo de produção, o viveiro seja todo drenado, aquele solo ele seja exposto, né, ao sol para oxidação da matéria orgânica, eliminação de patógenos, ou de ovos e larvas de espécies invasoras, para a gente começar um novo ciclo, tá? Mas isso muitas vezes não é a realidade da maioria das pisciculturas. Eu não trocar a água, né, não esvaziar, não drenar o viveiro ao final do ciclo de produção, vai depender muito de como essa produção ela foi conduzida, tá? Porque aquele excesso de matéria orgânica ali no fundo, ele vai comprometendo a qualidade de água, e vai virando uma bomba relógio, né? Quanto mais ciclos você faz sem drenar, a tendência é de piorar em muito a qualidade da água e, consequentemente, o desempenho dos animais, tá? Ali a taxa de renovação, né, que eu já tinha falado para vocês, e a estratégia de reaproveitamento. Tá? A gente considera também a precipitação anual, né, o quanto que a água da chuva vai contribuir para atender essa demanda, né? E aí a regra geral que eu te falo para vocês, de 10 a 20 litros por segundo, tá? Que corresponde a 36 a 72 metros cúbicos por hora para cada hectare, tá? Essa vazão, ela vai possibilitar que a gente consiga alagar aí essa área em até 72 horas, tá? Que também acaba sendo aí um tempo adequado para o enchimento dos viveiros, né? Se eu tiver uma vazão menor, e aí o tempo de enchimento ele for superior a 72 horas, né,
É importante a gente considerar isso para o nosso planejamento, na compra dos juvenis que vão ser estocados, né? Ou para planejar uma estocagem, né, da fase 1 para a fase 2, por exemplo. Então, você precisa conhecer essa vazão, né, para estabelecer essa dinâmica, tá? A realidade aí é de menos de 10 litros por segundo, tá? Para a maioria das propriedades, muitas vezes, dependendo da região, obviamente, a vazão ela acaba sendo inferior a essa. Então, aí a gente acaba não tendo, né, uma água para trabalhar com uma taxa de renovação, muitas vezes, superior a 10%, né? E se a gente quer intensificar a produção, a gente precisa entrar com uma estratégia de aeração, tá? Tranquilo até aqui? Pegando uma aguinha aqui. E aí entra a questão do layout, tá, pessoal? Dos viveiros, tá? Nessa parte, a gente determina aí tamanho e formato do viveiro, tá? Tanto tamanho e formato e a quantidade de viveiros não tem uma regra, tá? Vai depender muito das características daquela área, tá? Se vai movimentar mais ou menos terra no processo de construção. Então, a gente toma essa decisão, né, a partir ali do levantamento topográfico, tá? Mas tem alguns caminhos, né, para a gente seguir. Então, por exemplo, para eu determinar tamanho, tá, geralmente eu preciso definir o tipo de produção. Se é reprodução, se eu sou uma estrutura de reprodução, se é um tanque para manutenção de reprodutores, se é para fazer recria ou se é para fazer engorda, tá? Porque o tamanho do viveiro, ele vai condicionar também a necessidade de mão de obra, né? Quanto maior for o viveiro, maior vai ser a necessidade de mão de obra para os manejos, tá? Principalmente transferência, tá? E despesca. Isso vai condicionar se eu vou precisar, né, de utilizar equipamento ou se eu consigo só utilizar a força humana, certo? E também o tamanho está relacionado com a longevidade das instalações, por conta de manutenção. Então, por isso que eu preciso lá definir a estratégia de produção, a estratégia que vai ser utilizada na piscicultura. Geralmente, a produção de peixes em viveiros escavados, ela é realizada em duas fases, tá? Então, eu compro os juvenis e faço a recria, tá? Então, geralmente, eu vou adquirir lá um animal com 50 gramas, posso adquirir com peso menor também, 50 gramas, e aí eu inicio a fase de recria, tá? Que pode durar de 60 até 120 dias. E também varia de acordo com a espécie. Então, aí vamos supor, o animal chegou com 50 gramas, eu vou levar ele mais ou menos até 300 gramas, tá? Isso em 90 dias. Essa é a minha fase de recria. Aí eu tenho um viveiro específico para fazer isso. Depois eu vou iniciar a fase de engorda. Aí eu passo esses animais, tá? Para um outro viveiro de um outro tamanho, tá? Num outro setor. Isso acaba facilitando o uso de mão de obra, tá? E também a otimização da estrutura, tá? A otimização do uso dos viveiros. Porque a densidade de estocagem, ela vai ser determinada em função do tamanho de abate, tá? Então, vamos supor, se eu quero tirar animal de 1,5 kg, né, para determinar a densidade de estocagem, é preciso saber esse peso, tá? Para determinar ali a quantidade de peixes que eu vou comprar. Isso a gente vai ver na próxima semana. Então, eu preciso conhecer bem a quantidade de peixes que eu vou utilizar para determinar ali o tamanho daquela estrutura. Para não ter um viveiro muito grande, né, para alocar animais muito pequenos, a boa parte da estrutura vai ficar ociosa, né? E dessa forma a gente acaba otimizando a produção, tá?
Sayonara, o tempo de recria vai depender do peso final que você quer chegar, tá? E do número de fases. Mas, geralmente, no mínimo, são 60 dias, tá? Podendo chegar até 120 para os nativos, tá? E aí, então, em relação ao tamanho, tá, dos viveiros, então, se eu vou fazer a levinagem, tá? Então, até o animalzinho chegar ali nesses 50 gramas, tá? Eu utilizo viveiro de 500 até 2.000 metros quadrados. Facilita o manejo de estocagem, de despesca e também o manejo de arraçoamento. Tá? Na fase de recria, nós podemos trabalhar com viveiros de 2.000 a 5.000 metros quadrados. E já para viveiros de terminação, tá? De 5.000 a 20.000 metros quadrados. Essas dimensões aqui a gente consegue trabalhar com força humana, tá? Não tem a necessidade aqui de mecanização. Viveiros maiores, né? Acima aí de 20.000 metros quadrados, aí a gente já começa a pensar em estratégias de mecanização, tá? Principalmente na fase de pesca, porque senão acaba sendo uma atividade que fica bastante demorada, né, pela quantidade de peixe que está sendo produzido ali. E isso acaba comprometendo também o animal, acaba ficando muito mais estressado, porque fica muito mais tempo na rede, prejudica bastante a questão de qualidade de água por levantar, né, sedimento ali do fundo do viveiro. E isso pode ter um impacto lá na qualidade final, né, daquele produto, ter um impacto na qualidade da carne. Então, pisciculturas aí maiores, a gente já passa a trabalhar com a mecanização, certo? Em relação ao formato dos viveiros, tá? O formato recomendado é o formato retangular, em que respeita-se a proporção, né, de 1:4, tá? De largura e comprimento. Então, para cada 1 metro de largura, 4 metros de comprimento. Facilita, né, o fluxo de água, porque a entrada de água, tá, o abastecimento, ele está em lado oposto à drenagem. Tá? Então, aqui está a entrada de água desse viveiro, aqui tem um registro, e aqui a gente tem um monge, tá? Que é uma estrutura para drenagem da água. Então, a água ela entra aqui por cima, né? E, geralmente, o sistema de drenagem, o escoamento, ele na porção inferior, tá? Para drenar a água do fundo, que é a água de pior qualidade. Tá? E o formato retangular, ele facilita esse fluxo, tá? da água em direção ao sistema de drenagem, tá? Além ali da declividade do fundo também, né? Que a gente tem uma declividade de até ali 2%, né? Para facilitar aí esse escoamento. Tá? E também facilita a despesca. E daí um viveiro muito largo, né? Também você precisa pensar no tamanho e na largura da rede. E aí, às vezes, a rede fica muito grande e acaba ficando muito pesada, né? Para você conduzir aí nas operações manuais. Então, eu tinha falado aqui para vocês, deixa eu só mostrar aqui como que fica, que é a questão da profundidade desse viveiro, tá? Então, como a gente tem um certo declive, né? Então, só mostrar na imagem, que fica mais fácil. Então, nós temos aqui, ó, que é a estrutura de um viveiro, tá? Então, nós temos aqui o abastecimento, tá? Entrada. Por aqui vai ser a drenagem, tá? O escoamento da drenagem, que ele passa aqui dentro do dique. Tá? Então, a gente observa aqui que o fundo do viveiro ele é inclinado. Tá? Então, essa inclinação ela é de 0,5% a 2%. Tá? Isso justamente para facilitar ali toda a drenagem.
E, geralmente, essa declividade, ela vai acompanhar a topografia do terreno. Tá? Então, geralmente, os viveiros, né, são construídos, né, no sentido do crescimento, do comprimento, desculpa, acompanhando a declividade do terreno. Aqui na parte mais rasa, tá? Vai ter em torno de 1 metro a 1,3 metros de profundidade. Tá? E aqui na área mais funda, tá? Em torno aí de 1,5 m, 1,70 m, podendo chegar até 1,80 m. Tá? Uma área mais funda, né? A partir aí de 1,80 m, ela acaba não sendo tão interessante, né? Porque no momento da gente fazer, por exemplo, despesca, eu preciso, uma despesca parcial, por exemplo, né? Eu vou fazer um manejo de transferência, se o viveiro for muito profundo, eu vou precisar esvaziar, tá? Drenar aí pelo menos 25% de água para facilitar a passagem da rede, né? E aí é uma água que você está perdendo, né? Então, por isso que não é muito interessante viveiros muito profundos. Porque a rede ela precisa passar, né, rente ao fundo do viveiro, né? E muitas vezes aqui não dá pé, né? Aí acima de 1,70 m, dependendo do tamanho dos operadores, né, não dá pé. Então, aí a rede acaba ficando flutuando. Tá? Então, aí não seria interessante, tá? Viveiros com profundidade média acima de 3 metros acaba não sendo recomendado, porque você começa a ter estratificação térmica, né? E também estratificação de oxigênio dissolvido, sendo aqui que nas partes, né, mais profundas, o teor de oxigênio dissolvido acaba sendo menor, então acaba não sendo aí recomendado. Tá? Em relação às paredes dos viveiros, tá? Que a gente chama de talude. Então, os taludes são essas paredes aqui, ó, tá? Laterais inclinadas dos viveiros. A gente tem o talude interno e o talude externo, tá? Os taludes internos, como eles acabam ficando ali em contato direto, né, com a água, é interessante que essa estrutura seja muito bem compactada para evitar o processo de erosão por conta da movimentação dessa água, tá? E aí o processo de construção do talude faz uma camada de terra de 20 centímetros, aí vem a máquina compactando, mais 20 centímetros e compacta, tá? Até chegar na altura ali previamente determinada, tá? Por que ele não pode ser reto? Tá? Ele tem que ser aqui inclinado, para minimizar esse efeito de erosão das ondas, tá? Um outro ponto também que a gente considera em relação ao tipo de solo, tá? Se o solo ele é menos estável, né? Ou seja, mais instável, aí a gente precisa trabalhar aí com uma inclinação maior para minimizar esse processo erosivo, tá? Aqui, ó, então geralmente a gente trabalha aqui com essa inclinação de modo geral, tá? De 1 metro, tá? De base, tá? Em relação à largura. Tá? Então, aqui, 1 metro, né, de base para aqui 1,5 m de inclinação. Tá? Isso também está relacionado, além do tipo de solo, tá? Também o tamanho dos viveiros. Tá? Quanto maior for o viveiro, como o volume, né, a massa da água que precisa ser suportado, maior vai precisar ser aí essa inclinação aqui do talude. Tá? Então, a gente tem uma base maior, né, justamente para facilitar a construção aqui dessa inclinação. Tá? Então, aqui viveiros até 5.000 metros quadrados, 1 para 2. Tá? Para cada metro de base, 2 de inclinação. E para viveiros aqui acima de 5.000 metros quadrados, de 1 para 3. Tá?
Luiz Felipe, eu não tenho os valores de média de viveiro, mas eu consigo esse valor, eu posso trazer na próxima aula. A gente está mexendo lá na Fazenda da Ressacada, terminando os viveiros lá, eu posso ver esse valor atualizado e trazer para vocês. Não tenho ideia aqui na região quanto está custando. Ainda em relação, pessoal, a essa inclinação, o tipo de solo, tá? Ali era em relação ao tamanho do viveiro, aqui o tipo de solo. Então, se é um solo areno-argiloso, né? Então, com um solo ali que de menor estabilidade, né? A gente precisa de 2,5 a 3 metros de base para cada 1 metro de altura. Tá? Já para o talude externo, essa inclinação ela já é um pouco menor, né? De 1,5 metro a 2 metros de base para cada 1 metro de altura. E aí isso vai variando aqui para o silto argiloso e para o argiloso. No solo argiloso, como ele é muito mais estável, facilita muito mais o processo de compactação, essa relação acaba sendo menor, né? De 1,5 metro a 2 metros de base para 1 metro de altura. Então, a gente acaba tendo uma menor inclinação. Tá? E aqui no talude externo, a gente trabalha com a relação de 1 para 1, porque daí, logicamente, se o processo de compactação for bem feito, né? Isso vai auxiliar no processo de estabilidade dessa estrutura. Os taludes também, além de ter essa função, né, da contenção da água, também constitui aí, né, as vias de acesso aos viveiros, tá? Então, essa porção aqui superior do talude, a gente chama de crista, tá? Então, essa crista, né, obviamente, essa largura dessa crista vai ser adequada, né, às dimensões dos viveiros, né, e ao tipo de solo também. E aí a gente precisa de larguras de crista, né, de um tamanho adequado em função da movimentação de veículos que vai ter nessa área, tá? Principalmente se os viveiros forem grandes, né? A gente vai falando aí de viveiros de 2, 3, 4, até 5 hectares, em que a quantidade de peixes que são despescados é, né, bastante grande, você vai precisar ter a movimentação ali de caminhões. Tá? Então, a gente precisa garantir aí o tráfego seguro desses veículos, sem danificar os taludes, né, a crista, e também as estruturas de drenagem, né, as populações de drenagem ou de abastecimento que, porventura, estejam aí embaixo desse solo. Tá? A recomendação que a gente tem aqui, ó, é que dependendo aí de como o layout, né, dos viveiros for determinado, tá? Então, aqui os diques centrais, né, que é onde a gente vai ter movimentação principal, né, ele precisa ser mais largo por conta desse tráfego de veículos de maior porte. O mínimo, a largura mínima é de 4 metros. Tá? Mínima de 5 se tiver tráfego de caminhões, mas aqui o adequado de 6 a 8. Tá? Além do tipo de veículo que vai trafegar, a gente leva em consideração também a profundidade do viveiro, que é o que está aqui nessa tabelinha. Tá? Então, variando aí ó, de 1,8 a 2 metros para os viveiros de profundidade média de 1 a 1,5 metro, chegando até de 3 a 5 metros para viveiros cuja profundidade varia de 2 a 2 metros e meio. Tá? Os diques secundários, né, que são aqui entre os viveiros, tá? Aí a gente já pode trabalhar aí com largura de crista também de 4 a 5 metros. Tá? Mas lembrando que isso aí a gente tudo determina ali conforme, né, o levantamento aí topográfico. Tá? Em relação à borda livre,
Então, o viveiro ele não vai, né, ficar totalmente cheio. A gente precisa ali deixar uma borda livre, tá? Justamente para evitar, né, que esse viveiro transborde aí num período de chuvas mais intensas. Muitas vezes o sistema de drenagem, né, não dá conta de escoar toda a água. Então, essa borda livre, ela varia aí de 30 a 40 centímetros, tá? Para viveiros de até 5.000 metros quadrados. Tá? Aí outra regra que a gente pode seguir também é em função da profundidade do viveiro. Essa borda aí, né, para viveiros de 1 metro a 1,5 metro de profundidade, varia desses 30 a 40 centímetros, podendo chegar aí até 60 centímetros para viveiros de até 2,5 metros. E aí, conforme está nessa imagem aqui, tá? O ideal, né, depois aí que a piscicultura entre em funcionamento, que essa borda livre, né, e também a crista, né, dos viveiros, eles sejam recobertos por alguma vegetação, tá? Para evitar, né, o carreamento de material para dentro dos viveiros. Isso vai alterar a turbidez da água, tá? Principalmente em período chuvoso. Também ajuda no controle do processo de erosão, mas a gente precisa também ter atenção aqui, né, em relação à manutenção, né? Então, manter aqui essa grama, né, essa vegetação que sempre bem aparada, né? Para que a vegetação não entre, né, para dentro do viveiro, acaba depois dificultando passagem de rede e tudo mais, né? E também uma função estética, né, da piscicultura, tá? Mas é sempre importante aí que essa área esteja aí devidamente coberta, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Falando muito rápido. Tranquilo? Então, eu vou... Ainda a gente tem que falar de sistema de abastecimento, e depois de sistema de drenagem, acho que dá tempo, vou continuar aqui, tá? Então, nós temos os sistemas de abastecimento, tá? Que é como essa água vai chegar até a propriedade, depois como é que ela vai ser encaminhada até os viveiros, tá? Então, o que a gente precisa? Sempre priorizar, igual eu tinha falado no início para vocês, que a fonte de abastecimento ela esteja sempre num nível acima dos viveiros, para a gente priorizar o abastecimento por gravidade. Tá? No entanto, né, você pode, a piscicultura está num nível acima, né, da fonte de abastecimento. Aí você precisa trabalhar com um bombeamento. Tá? E aí, quando a gente precisa fazer o bombeamento, a gente vai ter que pôr, né, na ponta do lápis, ali na nossa planilha, o gasto que a gente vai ter em função do tipo de regime de produção que eu vou adotar. Porque, vamos supor, se eu precisar fazer bombeamento e vou trabalhar com regime intensivo, eu preciso trabalhar com uma renovação ali acima de 10%, para conseguir chegar no nível de produtividade, né, que aquele regime permite, você vai ter um gasto maior com energia elétrica. Tá? Você tem que ver se esse seu gasto não passa essa sua receita. Então, uma estratégia que a gente pode ter é de bombear a água até um reservatório e desse reservatório eu vou direcionando a água para aquele viveiro que tenha uma maior necessidade, tá? Que esteja ali com um oxigênio dissolvido menor ou com uma biomassa de estocagem ali superior, né? Os animais que estão tendo uma demanda de oxigênio maior, então você vai fazendo essa gestão desse sistema de abastecimento.
tá? Existem propriedades que conseguem ter boas produtividades, tá? Só repondo a perda de água por evaporação. E aí, para não ter esse custo aqui com bombeamento. Mas aí a gente precisa ter um cuidado maior no monitoramento da qualidade de água, na qualidade da ração e também no manejo alimentar, tá? E também no povoamento, na densidade de estocagem, tá? Para você não sobrecarregar o sistema e, em algum momento, você ter prejuízo. Tá? Então, aqui entra também uma questão de gestão. Para essa água chegar tanto até o reservatório ou diretamente, então, aos viveiros, tá? Nós podemos ter as canaletas, né, a céu aberto. Geralmente é realizado um corte ali nos taludes, né? E aí, se esse canal ele é revestido ou não, isso vai ter um impacto, né, na resistência em que esse material vai oferecer a água, e aí tem um impacto na vazão, tá? Então, depois a gente vai ver com mais detalhes. E aí, a partir desse canal de abastecimento, a água, então, é derivada aqui para os viveiros. Quando você tem um canal de abastecimento assim central, por exemplo, né, você acaba economizando com as tubulações, tá? Então, isso é uma etapa lá que a gente acaba determinando no planejamento, né, no momento ali da construção, tá? As canaletas a céu aberto, como eu mostro aqui para vocês, acaba tendo um problema, tá? Porque pode cair material aqui dentro, né? Vegetação, dependendo de como que é a movimentação, se tem movimentação de outros animais, por exemplo. Então, elas precisam sempre ser mantidas limpas, tá? Para permitir aí uma boa vazão, tá? Se a caneta estiver suja, vai acabar caindo menos água no viveiro, isso vai comprometer a renovação, também a questão de oxigenação. Então, tem que se atentar para a manutenção dessas canaletas a céu aberto, tá? Elas têm uma vantagem da questão de manutenção, né? Se tiver algum problema aqui, né, se quebrar, tiver infiltração, você consegue corrigir facilmente, você consegue visualizar onde está sendo originado o problema. Mas a gente também pode ter, né, a tubulação, né, enterrada aqui nos taludes, né? Então, geralmente se utiliza aqui um PVC rígido ou um polietileno de alta densidade, que tem uma boa resistência, porque você vai ter, né, um material aqui de cobertura, né, esse solo aqui para cobrir, e também, às vezes, tem movimentação, né, de veículos aqui. Então, precisa ser um material bastante resistente. No entanto, se porventura tiver algum problema aqui dessa tubulação, né, muitas vezes é mais difícil de você identificar onde está a raiz do problema, né? Então, acaba dificultando a manutenção. Mas, geralmente, a longevidade dessas estruturas, tá? Ela é bastante alta. Tá? Então, de início, né, você acaba tendo aí pouca manutenção. Tá? Em relação aos sistemas de drenagem, tá? Então, do escoamento da água dos viveiros, a gente tem dois sistemas. Tá? O sistema de monge, tá? Que acaba sendo, então, essa estrutura, né, de alvenaria que fica ali do lado oposto, né, de entrada de água do viveiro, tá? Ela pode ser dentro do viveiro ou pode ser externo ao viveiro, tá? E depende de como que vai ser feito esse dimensionamento aí. E aí ela vai drenar a água do fundo, tá? Então, observa aqui, ó, que geralmente nessa estrutura nós temos aqui canaletas, tá? Ou pode ser feito também as ranhuras, tá?
na própria aqui alvenaria, tá? Semelhante ao que a gente tem aqui. Porque daí, para você controlar o nível dos viveiros, tá? Nessas ranhuras ou nessas canaletas, você vai posicionar tábuas, tá? Que elas vão se encaixar para vedar, né? E então reter a água. E é aí que a gente controla a altura do viveiro. Para viveiro mais alto, eu vou empilhar mais tábuas, tá? Eu quero abaixar o viveiro, eu acabo tirando aí essas tábuas, tá? Geralmente, para vedação, né, se utiliza, por exemplo, pode serragem, tá, entre essas tábuas paralelas aí, para fazer essa vedação. Então, é uma estrutura aí que é bastante utilizada, tá? E é interessante que aqui na base do monge, acho que nessa figura aqui até dá para ver, a gente precisa ter uma tela, tá? E aí o tamanho, né, a malha dessa tela, ela precisa ser aí em função do tamanho de peixes, dos peixes que vão ser estocados ali dentro, né, para os animais não fujam. E aí, então, ao final, né, de cada ciclo de produção, a gente tem que ver se essa tela está íntegra, né, para não permitir aí o escape dos animais. Tá? A gente precisa ter esse tipo de cuidado. Uma outra forma que tem, que é o sistema de cachimbo, tá? Ou chamado de standpipe, que ao invés de você ter ali aquela caixa de alvenaria, você tem um cano no sistema de cotovelo, tá? Então, você tem um cano que vai se comunicar aqui com o sistema de drenagem, tá? E aí pode cair num canal comum, tá? De drenagem de outros viveiros. E aí aqui a gente controla pelo direcionamento, né, desse cano, né? Como ele é um joelho articulável, né, você acaba controlando aqui o nível de água do viveiro, tá? Então, em função do nível que você quer manter, se ele está posicionado reto, o viveiro vai estar cheio, né, no limite máximo. Aí, se você, né, dobra tanto para a esquerda ou para a direita, você vai aumentar a quantidade de água a ser drenada e vai diminuir o nível do viveiro, tá? Para impedir, né, aí acidentes, geralmente a gente pode posicionar aqui uma barra de ferro, um poste de sustentação para manter a estrutura na posição vertical. E aí, no momento em que a gente vai fazer, né, que é drenar a água do viveiro, a gente vai lá, né, tira e faz, então, essa articulação para promover essa drenagem. Certo? Acho que era isso, pessoal, assim, que eu tinha para passar para vocês hoje em relação a viveiros escavados. Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Bom, então eu agradeço pela atenção dispensada até o momento. Lá no Moodle tem um vídeo, pessoal, da Embrapa, tá? Um vídeo de 8 a 10 minutos, tá? Que ele mostra ali o processo de construção de viveiros. Então, é uma outra forma também de vocês terem acesso a esse tipo de informação. E aí eu disponibilizei também no material de leitura 2 manuais da Codevasf, tá? Um de criação de peixes em viveiros e outro em tanques-rede. Daí ele vai desde a parte de planejamento, construção, de estruturação da produção e que também tem essa parte de construção de viveiros, tá? Então, é um material bem básico, assim, mas bastante completo que vocês podem consultar lá, tá bom? Então, muitíssimo obrigado pela atenção, tenham uma excelente semana, se cuidem e nos vemos na quarta-feira.
Até mais.